Neste vídeo, um texto do pastor João Trigueiro falando sobre pastores que acumulam a função pastoral com a função política. É possível servir a dois senhores? O texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1963. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Não será num espaço realmente exíguo que alinharemos assuntos tão vastos como seja a arte de governar. Entretanto, daremos aqui um simples esboço acerca do que pensamos sobre o assunto. Alguém, para defender o seu ponto de vista, se ufana em apenas dar a significação da palavra política, para em seguida dizer que não há nenhuma inconveniência em o pastor entrar nessa função e ocupar cargos civis e religiosos em conjunto, porquanto política quer dizer apenas a arte de governar e nenhum perigo poderá causar ao trabalho evangélico. O interessante para nós não é dar significado etimológico da palavra aludida, e sim oferecer exemplo de poder e de saber dirigir uma igreja sem levá-la à decadência e de governar ao mesmo tempo uma nação sem prejudicar o caminho da fé. Entretanto, até hoje não recebemos prova disso. O que temos visto é o seguinte: pastores, igrejas, governos e governados, embora cheios de esperanças, colocarem-se num circo de aventuras sem chegarem, contudo, ao fim colimado. De nossa parte, não concordamos com o obreiro exercendo funções seculares, não porque seja pecado mortal, e sim porque as Escrituras Sagradas nos ensinam que o serviço para Deus deve ser feito independente de qualquer outra ocupação. Deixemos o emprego civil para quem tem menos ocupação espiritual e não para o pastor que vive na igreja, atarefado com o trabalho de sua administração, a fim de engrandecer e conservá-la isenta do fermento aqui na terra. O obreiro que tem pretensão de acumular cargos deve antes observar o que Cristo ensina nestas palavras: ninguém pode servir a dois senhores. Paulo, um dos maiores luminares do cristianismo, aceitou de bom grado esta doutrina e se fez arauto, proclamando-a com fulgor, como se desprende da seguinte tocante expressão: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Estas verdades são confirmadas pelo dito popular: quem canta não assobia. Se o obreiro mal pode atender às necessidades do ministério, como submeter-se ainda por vontade própria a julgos pesados e exaustivos? O interesse monetário e o desejo de aumentar o círculo de amizade levam-no a proceder dessa maneira. Eis a resposta. Se predomina o interesse financeiro, Neemias 13:10, a igreja deve humilhar-se, confessar-se culpada, não só podendo queixar de estar mal servida. Deve então cumprir com alegria o seu dever na remuneração de seus ministros, segundo de Coríntios 9:7. Fora disto, os pastores propensos a movimentos políticos, com os olhos postos no metal, devem ser mais sábios e considerar melhor as Escrituras onde se lê: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Fazer amizades com muitos indivíduos é perigoso. Veja-se Provérbios 18:14. A história relata que muitos homens foram levados ao poder com pompas e honrarias por seus amigos, mas logo caíram na desgraça, porquanto estes mesmos amigos os fizeram correr a toque de latas ao exílio e ao suicídio. Ai de vós, disse Jesus, que procurais fazer um prosélito e depois de feito o fazeis filho do inferno.
Trabalhador do Evangelho que quiser ver o progresso espiritual de sua igreja não deve tomar qualquer responsabilidade que embarace a direção desse trabalho. O pastor é uma pessoa sobrecarregada de problemas custosos, cuja causa, muitas vezes, procede das ambições de partidos que surgem pendentes para o lado de fulano, outros para beltranos, outros exigem lugares honrados e rendosos para seus amigos e parentes. 1 Coríntios 1:12, Mateus 20:21 e 20. Se no setor evangélico surgem certos mal-entendidos, que diremos entre os políticos da época? Se houvesse política sem partidos, ou partidos sem política, haveria razão em não aconselharmos os obreiros a ficarem afastados desses convívios mundanos. Mas, mesmo assim, não deixaríamos de dizer que o pastor não deve, por consideração alguma, trocar a sua vocação celeste pela terrestre, e sim ficar vigilante diante de Deus, observando a seguinte parábola. Foram uma vez as árvores a escolher para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra Deus e os homens e iria labutar sobre as árvores? Juízes 9, do 8 ao 13. Eis a parábola de Jotão, que serve muito bem para despertar os obreiros que estão dormindo e sonhando com cargos eletivos. Notemos que nenhuma das árvores quis aceitar o lugar de soberano do reino oferecido por suas amigas, antes deram mais valor à sua gordura, doçura e mosto, que bem pode simbolizar a paz, a alegria e a graça de Deus, que o obreiro já desfruta neste mundo. Se estamos ocupados num trabalho precioso, para que aceitar um reino de insano labor, que venha produzir inimizade, tirar o sossego da vida, a espiritualidade e paz da alma? Seria loucura e falta de visão. Se preciso fosse, apontaríamos uma pleide de pastores que tomaram o caminho da política e ficaram na encruzilhada, inclusive as suas igrejas com o nome de quem vive e está morto. É difícil encontrar igrejas cheias de vigor espiritual, cujo pastor tem a função a desempenhar fora, salvo se tem bons auxiliares que o substituam. Mesmo assim, não seria recomendável lançar sobre os ombros de seu auxiliar todo o peso de responsabilidades. Pode tudo estar correndo muito bom, desde que o obreiro se introduz na política. A igreja se tornará 100% diferente. Também o obreiro constituirá na sociedade, quer profana, quer religiosa, adversários de todas as categorias, o que não é interessante ao pastor. Quando na política o indivíduo se deixa incompatibilizar por diversas maneiras, deixa de resolver questões imediatas que se lhe pedem intervenção, deixa de cumprir promessas feitas a correligionários e a instituições, não atenderá com suficiência o trabalho, negligenciando o que lhe compete fazer sendo pastor. Equivale a cavar a própria cova e preparar o vestuário fúnebre para o próprio sepultamento. Quem luta num só setor ganha mais facilmente a labuta. Fiquemos, pois, na luta espiritual somente para recebermos o inteiro galardão. Concluindo, queremos ter e ver irmãos no governo, no Senado, na Câmara dos Deputados, na Prefeitura e em qualquer outra repartição. Mas o pastor, o evangelista e outros que exercem função de responsabilidade na igreja, queremos vê-los no templo. João Trigueiro, 1963.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.